Vamos então ao que nos interessa agora, que é o mais importante, né, da nossa história esses dias. Estamos aí falando dos 7 selos do Apocalipse. Nós falamos das 7 igrejas da Ásia, o significado dela, o simbolismo, para que elas serviam, o que significava, característica, etc. Fundo histórico. E agora estamos falando aqui dos 7 selos do Apocalipse. O que significa esses selos? O que é mais engraçado, para que você tenha uma ideia, é que se fala pouquíssimo de cada um deles. Nós vamos encontrar apenas um selo em que dá um intervalo, mas ele não está falando tudo dele. Ele está falando de outro evento, por exemplo. Depois dessas coisas, olhei aí, começa um outro evento. Agora, os selos, eles são bem restritos quanto no que fala, porque a importância dele é espiritual. Então, são visões para os espirituais. Veja como inicia Apocalipse. Veja o versículo 1, como ele começa. É muito importante analisarmos isso. Por isso que vocês veem muita gente tentando decifrar Apocalipse, trazendo as coisas para hoje. Dá-se até o nome de apocalíptico, como eu falei na última live, né? A respeito disso. São visões apocalípticas. As pessoas dizem acontecimentos apocalípticos. Então o Apocalipse tomou um outro rumo. Não é mais revelação. E na verdade é revelação de Jesus Cristo, que deu seu Pai, o Pai lhe deu, para que ele apresentasse aos seus servos, mostrasse a eles as coisas que em breve hão de acontecer. Então, é uma revelação de Deus que ele entregou ao seu Filho Jesus, para que Jesus entregasse aos seus servos, manifestasse a ele as coisas que em breve hão de acontecer. Em suma, o que significa isso? Apocalipse, interpretação dele, entendimento dele também é somente para os servos de Deus. Quem não é, nunca vai conhecer o que está ali. Amém? Ainda que tenha o mais exímio pastor explicando, o mais exímio mestre, doutor em teologia explicando, a pessoa não vai conseguir entender, porque é uma revelação de Deus. Assim como Jesus é uma extrema revelação de Deus aos seus filhos. Por isso ele diz, ninguém vê ao Pai senão por mim. Assim também a mensagem dele, do Apocalipse, é somente para os seus servos, que Deus entregou a Jesus e ele revelou aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Queridos, o mundo estará preparado. Será para o Apocalipse? Ele está preparado para ser usado pelo adversário. Agora, os servos do Senhor estarão sempre preparados para a vinda do Senhor e serem usados pelo Senhor. Amém? Vamos lá, o que nos interessa. Os 7 selos do Apocalipse. Vamos, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Hoje, somente os 2 versículos falando sobre este cavalo. É o segundo selo que estamos falando hoje. Vamos à leitura então. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vamos então agora ao que nos interessa. Veja, a primeira coisa, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que pelo que tudo indica é o novilho, isto é, o bezerro, o boi. São 4 animais viventes. Acredita-se, todos os teólogos são de acordo, que esses 4 animais são 4 querubins, representando a criação, no geral, material, espiritual, animal. Então eles representam no geral. Querubim é um ser que representa a força, o potencial da glória de Deus, o poderio do Senhor. Entenderam? Por isso, Satanás foi um querubim que se rebeliou. Ali estava mostrando a beleza e a força, o poder de Deus na criação daquilo que ele criou. Se as pessoas acham Satanás tão poderoso, imagina quem criou Satanás. Por isso que ele revela o potencial do poder de Deus. Então, a força do boi, a grandeza de ferocidade e devoração do leão, não é? Ele come muita carne, o leão. Enfim, cada animal mostra algo da grandeza, do potencial do poder de Deus. Por isso ele usa o Leviatã
lá conversando com Jó e dizendo, é ali onde está a verdadeira expressão, diante dele até a tristeza salta de prazer. Quer dizer, uma coisa tão grande, tão monstruosa, que a pessoa para ficar olhando. Né? Então ele estava dizendo o prazer de ver algo tão potente que Deus criou. Então esses 4 animais revelam também esse potencial. Inclusive, o que eu gosto muito de meditar é que eles são cheios de olhos, por dentro, por fora, pela frente, por detrás, pelos lados, de todo lugar que você olhar nesses animais, você vai ver olhos. Não me pergunte também por que tantos olhos, inclusive os que estão por dentro. O que é que ele enxerga por dentro? Olhos por dentro e por fora? Imagina como é que são. Parece que eles são feitos todo de olhos, né? Imagina uma pessoa, como vocês encontram na rua, toda tatuada, cheia de tatuagem no corpo inteiro. Eles não são tatuagens, são olhos mesmo, pestanejando e olhando em tudo em sua volta, mostrando que Deus vê todas as coisas. Deus perescruta, ele vê e conhece. Por isso você já começa o Apocalipse, eu sei as tuas obras. Aleluia. Vamos em frente. Então, esse animal diz, vem e vê. Temos várias traduções, por exemplo, das Escrituras, como a tradução sináitica, a tradução de Alexandria, enfim. Algumas traduções traz apenas o vem, ou então o vê, por exemplo. Mas o vem e vê é usado em todas elas também aqui no imperativo do verbo, dizendo como se ele estivesse, o animal, falando para o João e para o cavalo que ele está anunciando. É como se ele dissesse assim para o cavalo, com a mão esquerda, dizendo, vem. E para o João que estava ali, com a mão direita, ele diz, vê. Como se dissesse, dá uma olhada no que vai acontecer. Olha o que está vindo aí, olha a novidade que está aparecendo aí. Então é quando João diz, olhei e eu vi. Aí ele cita o que ele viu. Então ele diz, vem e vê. Mas numa voz de assombro, como se dissesse, olha, analisa. Queridos, preste atenção. Esse episódio se relaciona exatamente com o final da era da igreja. Ao momento em que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada, então começa-se agora o Cordeiro, que é o único que tem autoridade, tem poder para olhar para o livro, ou o rolo, e desatar os seus 7 selos. Por isso João chorava, porque não tinha ninguém capaz de fazer esse trabalho. Isso aqui é só para quem foi morto e reviveu. Bendito seja o nome do Senhor. É só para aqueles que venceram a morte. E ali só tinha um que havia vencido a morte. Nós vencemos através dele. Por isso precisamos estar em Cristo. Estando em Cristo, nós vencemos a morte. Nós vencemos o mundo. Nós vencemos Satanás. Nós vencemos o maligno. Então, jovens vos escrevi porque sois fortes. Pai, vos escrevi porque sois fortes. Lembra dessa passagem de João? Porque sois fortes e já venceste o maligno. Muito bem, então ele mostra algo descomunal que estava vindo. E o que era? Aqui diz o seguinte, veja que tem uma sequência. Temos aqui uma sequência em cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Vem em sequência. Não tem nenhuma outra sequência como essa. Você vai encontrar no livro do profeta Zacarias, ele citando também uma sequência, mas nenhuma combina com essa, não tem analogia com essa também. Não se iluda, por favor, sempre eu venho falando, porque algumas pessoas às vezes acabam atrelando e não funciona, tá bom? Vamos lá. Veja que no de Zacarias ele mostra o anjo do Senhor. Aqui não, aqui é diferente. Essa é mais uma das razões para que você entenda que não é Jesus em cima do cavalo branco. Por quê? Porque ele traz uma comitiva atrás dele, que o sucede. Por exemplo, o vermelho agora, depois vai vir o preto, depois vem o amarelo. E cada um traz coisa pior do que a outra. Isso significa que Jesus não traz isso consigo. Analise bem. Essa é aí a teoria que vocês vão ver sempre alguém dizendo que Cristo está reinando desde 1914. Isso aqui está erradíssimo. É uma escatologia totalmente errada. Quando o reino de Jesus foi estabelecido nessa terra, querido,
Até o leão vai comer palha como o boi, diz a palavra do Senhor. Não haverá guerra nunca mais. Não haverá mais essas atrocidades. O reino será do Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei prometido, que reinaria com justiça. Nesse reino não haverá guerra. Assim como no reino de Salomão não houve guerra, assim também não haverá guerra no reino do Messias. Entendeu? Deus levantou um inimigo contra Salomão no fim da vida dele. Mas até o nome Salomão quer dizer pacífico. Não haveria guerra no reino dele. No de Davi teve muitas guerras, mas no reino de Salomão não haverá guerra. No reino de Davi simboliza Jesus na vinda dele a primeira vez, viu? Destronando tudo. Mas agora na sua segunda vinda é como se fosse o filho de Davi, como foi dito lá no anterior. Então vamos em frente. Note que aqui esses cavalos também, que é outra coisa muito importante, são as cores que ele apresentam em si. E o que simboliza cada cor. Veja que não fala nada. Quer ver? Vamos analisar. Ó, lá vai. O cavalo do texto, o cavalo vermelho, ele tem algo que não é bom. Por exemplo, ele diz, eu vi e era um cavalo vermelho. Então, quando se fala de vermelho no Apocalipse, está sempre atrelado a coisas ruins. Quer ver? Você já vai entender. Lá vai. Ó, primeiro, um dragão vermelho, Apocalipse 12, verso 3. Segundo, uma besta de cor escarlate, vermelho, Apocalipse 17, 3. Terceiro, a grande meretriz, ou a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, Apocalipse 17, verso 4. Outra coisa também. Lá vai outra. Quarto, as mercadorias da grande Babilônia. Ela de púrpura e escarlate, ainda Apocalipse 18, 12. E temos ainda o quinto. A seguir, a grande Babilônia estava vestida de púrpura e escarlate. Apocalipse 18, 16. Então você logo conclui que essas cores vermelhas não trazem boa coisa no seu bojo. Não explica coisa muito boa. Não representa algo muito bom. Então lá vai. As guerras serão tremendas. É um cavalo vermelho, ele diz. Isso porque ele nos traz o quê? A guerra. Ele traz aquilo que o homem nunca quis para si. As batalhas, as guerras sangrentas. Aquilo que destrói a paz por dentro e por fora. O interior, a parte interna e externa. Então, nós vemos aqui, o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Analise. Cavalo branco. O que simboliza aí? A brancura, a falsa paz. Então ali é tudo falsidade, porque é o falso Messias, é o falso Cristo, é o anticristo. Veja que até o arco é apenas arco, não tem flecha. E isso traduz ainda o dia de Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod, ainda fala assim, grande caçador diante do Senhor. Era Nimrod com seu arco. Ele era o caçador. Então, o anticristo vai começar caçando as almas. Mas agora vem esse cavalo vermelho. Veja que não fala também absolutamente nada do cavaleiro. No cavalo primeiro, no branco, fala do cavaleiro que estava sobre ele. Ele tinha coroa, foi-lhe dado. Ele não nasceu com a coroa, foi-lhe dado uma coroa. Então, tudo que tem nele ali dá detalhe. Mas esse aqui não tem nenhum detalhe. Até porque os cavaleiros nada têm a ver com o cavalo. Os cavaleiros são os agentes que direcionam, que dirigem o cavalo. O cavalo dele é que representa o que ele é. Esse cavalo é galopante sobre a terra, continua andando. Costuma-se dizer que depois que eles saem, eles não vão parar mais. Eles vão ficar rodando na terra o tempo inteiro. Assim como o anticristo vai até o final, esses flagelos também irão juntos até o final. Esses cavalos continuarão galopando, andando pela terra, passeando pela terra, causando as suas destruições sobre a terra. Aquilo que eles foram enviados para fazer. E veja que a força o cavalo apenas representa, mas a força está principal no cavaleiro. É ele que é o problema. E veja bem, versículo
4. Vamos ainda ao 3. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Isso foi dado a quem? A quem está sentado sobre ele. Não é ao cavalo. A quem está sobre ele. Essa autoridade, essa força está sendo colocada nele. Veja que a Bíblia diz que o anticristo virá com toda a eficácia de Satanás. Quer dizer, é um homem forjado, um homem que nem vive ele. Assim como Paulo dizia, não vivo eu, Cristo vive em mim, esse homem não vive ele. Vive dentro dele, ele vive a quantidade de demônios que estão ali usando esse homem. Ele não tem o direito nem de falar, é os demônios quem falam nele. Entenderam? Ele só assumiu e deu lugar para eles. Assim também, esse cavaleiro do cavalo vermelho é um potencial demoníaco que estará tomando posse da terra durante todo esse tempo. Isso significa que, após a manifestação, após a apresentação do anticristo como o grande irmão, o grande líder que vai liderar o mundo, em seguida o cavalo já vem também em seguida, o cavalo vermelho, tomando posse de tudo. Até porque, quando Daniel fala dele, Daniel diz que ele se apresenta entre as 10 pontas e diante dele 3 pontas cairão. O que quer dizer isso? Que o anticristo, quando se manifestar, ele vai destruir, acredita-se que com bombas atômicas, ele vai destruir 3 nações, 3 reinos de uma vez só. Vai destruí-los. E vai tomar posse do que sobrar deles. E aí onde ele se fortalece e vai continuar reinando sobre os demais. Agora imagina, como é que vai sumir esses países? Como é que ele vai avassalar de uma vez? E como vai destruí-lo? Porque diz que ele vai derrubar, vai destruir esses reis. Ele vai extirpar a muitos, diz a Bíblia lá na frente. Muito bem, então vamos lá. Esse cavalo que vem agora, ele vem com potencial de batalha. Um potencial de guerras. Ele vem causando guerras uma atrás da outra. Quando o anticristo se manifestar, ele vai usar esse cavalo, que vem junto com ele, logo após ele, para desfazer a paz na terra de uma vez por todas. Até porque já não existe mais essa paz. Ele trouxe uma paz mentirosa. Ele prometeu paz para o mundo e agora não consegue. E quando ele prometer, está escrito, quando disserem a paz e segurança, então virá a repentina destruição. Quer dizer, esse cavalo entra em ação, destruindo tudo que tem na terra. As guerras vai ser carnificina sem parar. 2/3 serão destruídos dessa terra. Muito bem, então diz em seguida, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, aí diz, e que se matassem uns aos outros. Eu vou repetir. E que se matassem uns aos outros. É isso que eu queria meditar com você hoje. Sabe por quê? Porque certamente você tem visto na TV os acontecimentos. Você tem visto os homens se matando. Você tem visto os tiroteios lá nos Estados Unidos. Já aconteceu coisa aqui no Brasil também. Você tem visto mãe deixando filha, criancinha, dentro de uma caixinha de papelão, sei lá de quê, jogado fora? Acharam há pouco dia dentro do esgoto uma criança chorando e foram ver a mãe tinha acabado de dar à luz e deixou ali. Vocês têm visto coisas atrozes acontecendo hoje. As pessoas estão brincando de como matar o outro de uma forma mais diferente. Vocês estão vendo pessoas pagando para morrer. Ontem a TV mostrou isso para todo mundo. Uma mulher pagou uma pessoa para executá-la. E a pessoa friamente recebeu o dinheiro para executá-la. Então, imagine o que está acontecendo. As pessoas já estão se pagando para serem executadas. Às vezes não tem coragem de se suicidar, então pagam alguém para executá-la. Veja que ponto chegou. Essa pessoa agora, certamente ela preparar as armas, preparar-se mentalmente, sei lá, porque ela já vive preparada para isso. Então, olha que ponto estamos chegando. O mundo ainda tem paz. Preste atenção, queridos. Eu quero me demorar um pouquinho aqui. Tá? Foi dado tirar a paz para que se matassem uns aos outros. Por que eu queria me demorar aqui? Para você entender uma coisa. O que você tem, guarda pelo amor de Deus o que você tem. Você tem o maior tesouro que Jesus te deixou. Ele diz, deixo-vos a paz.
A minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo vai experimentar agora a paz que Jesus não tem, que é a paz do mundo. Nós experimentamos a paz que Jesus tem. E você a tem. Agora preste atenção. Essa paz, aonde você chega, acontece algo diferente. Meu Deus. Tabaxé Bandaramai. Acontece algo diferente por causa dela na tua vida. Jesus disse, em qualquer casa que entrar, de dizer, paz seja convosco. Se aquela casa for digna, a paz repousará sobre ela. Se houver alguém digno ali, repousará sobre ele. Mas se não houver, ela tornará para vós. Olha como ela é preciosa. Esta paz foi tirada da terra. Por quê? Porque os possuidores desta paz foram arrebatados um dia antes. Agora os selos estão sendo abertos. Agora está sendo tirada de uma vez a paz da terra. Agora vai ser tirada aquela paz mental, racional, que o homem tem em si. Porque a paz do Senhor já foi tirada. E essa paz do Senhor quem opera hoje, meu querido. Minha irmã, meu irmão, é ela quem opera hoje. Cuidado que o diabo faz de tudo para que você a perca. E quando você cria problema com os seus, quando você deixa o ódio, a inveja, a amargura, essas coisas entrar no teu coração, você perde essa paz. Ela é muitíssimo preciosa. Preste atenção. Quando você conversa com alguém e você chega no lugar e você traz essa paz, tudo muda no ambiente. As tuas palavras, elas vão nas tuas palavras. Elas funcionam. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita ira. Veja que a palavra cheia de paz, ela modifica. A palavra, ela vem ungida de dentro do coração. A tua palavra tem paz, tem algo precioso. Quantas vezes eu estou conversando com alguém e eu percebo que a pessoa modifica. Eu estou acostumado a pessoas me ligar em desespero e de repente dentro de 5 minutos, nem isso, ele já está bem. Sabe por quê? Porque nós temos a paz. Não é porque nós somos bonzinhos, somos melhor que os demais, não. É porque algo, Tebanagai, precioso, que alguém pagou um preço caríssimo para que eu e você recebesse há 2000 anos atrás, continua em nós, permanece em nós. Ele veio trazer isso a nós. Por isso eu disse, eu vou deixar isso aqui com você. Eu vou deixar para vocês essa paz maravilhosa. Esta paz é tão importante na minha vida e na tua vida que nós precisamos dela em todo sentido. Jesus a tinha de uma forma tão gloriosa que mesmo na cruz ele não perdia a paz. Ela permanecia ali nele. É algo sereno, tremendo, glorioso, não tem adjetivo, não tem como explicar, não tem explicação, não tem palavra em língua portuguesa, em língua nenhuma. E você muitas vezes não dá intenção de que isso está em você. Muitas vezes você esquece isso. O adversário luta 24 horas para tirar isso de mim e de você. Não abra mão disso por nada. Se alguém insistiu com você para tirá-la, o diabo usa muitas armadilhas para tirar de você. Esse cavaleiro agora vai ir com tudo para tirar essa paz de uma vez, porque tirando a paz, os desastres acontecem. Numa casa onde tem paz, não tem desavença, não tem problemas. Numa família onde há paz, as coisas são diferentes. Numa igreja onde há paz, as coisas são diferentes. Aonde não tem raiz de amargura, a carta aos Hebreus cita, cuidado para que alguma raiz de amargura brotando não contamine a muitos. Você sabe por quê? Por que Caim matou Abel? A inveja. Hoje a inveja tem causado isso. Agora imagina, um servo de Deus, uma serva de Deus não tem inveja. Ele sabe que o que é dele, o Senhor entregará nas suas mãos. Ele não quer o lugar do outro. Ele não quer ser melhor do que o outro. Sabe por que você vê tanta divisão de igreja? Inveja. O fulano, ele se põe numa capa de bonzinho e aí ele quer lutar contra a direção e quer abrir uma igreja para ele. É a inveja. Ele quer ser aquilo, ele quer ter aquilo. A inveja. Ele causa problema, até que ele mata alguém. Sim, ele mata.
Às vezes não mata literalmente, talvez você não entendeu, mas com o tempo você entenderá. Muito bem, assim ele matou por causa da inveja, algo dentro dele. Quem tem inveja não tem paz, meu irmão. Quem tem sede de gananciosa não tem paz. Quem tem avareza não tem paz. Quem tem os pecados da carne, como se diz, as obras da carne na sua vida, não tem paz. Mas quem vive Jesus 24 horas, ele tem paz, meu querido. A paz norteia a vida dele, norteia a vida dela. A paz modifica o ambiente. E isso é o que nós vemos aqui. Ele vai tirar a paz para modificar o ambiente terrestre. Vai modificar as cenas em cima da terra. Agora escute, se com a igreja na terra, irradiando paz para todo lado, acontece o que está acontecendo, então você há de convir comigo que em breve a situação será caótica sobre a terra. Não haverá um portador da paz em cima dessa terra. A verdadeira paz foi tirada. E agora é tirada a paz do coração dos homens, aquela paz comum que o homem tem em si, que não tem valor nenhum, que é tão pequena, é a paz do mundo que Jesus disse, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz é insignificante, essa paz simples, humana, natural, que tem no mundo, vai ser tirada. Jesus disse que a dele não é como essa, olha a diferença. Agora, esse pouquinho que tem, vai ser tirada. E quando tirada, os homens vão se matar uns aos outros. O homem vai ter prazer de matar o outro. A mulher vai ter prazer de matar a outra. A situação vai ser tão caótica que eles vão matar um ao outro sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque é um prazer que estará neles. Porque não são mais eles. São alguém que está dominando sobre eles. Agora escute ainda. E foi-lhe dado uma grande espada. Deu para entender? E foi-lhe dado uma grande espada. Não fala mais nada desse cavalo, nem do cavaleiro. Só fala que o cavalo é vermelho. Só fala que foi-lhe dado ao que está sentado. É ele que é o agente que faz acontecer, que faz a tirada da paz. Tá? Ele que convence as pessoas a matar-se uns aos outros. Ele instiga. Veja que Deus disse assim, olha, que ele abomina, lembra de Provérbios? Aquele que lança contenda entre irmãos, que tira a paz entre irmãos. Quando você vê alguém murmurando de um irmão para o outro, sai de perto. Isso aqui é demônio. Eu venho dizendo, ensinando isso sempre, as pessoas veem, não prestam bem atenção. É demônio. Porque o Espírito Santo não tem prazer disso. De jeito nenhum. O Espírito Santo conhece você, conhece os teus defeitos, conhece as tuas falhas antes de você nascer. Ele não tem prazer de botar na mente de alguém que fale os teus defeitos para alguém. Ele te conhece antes de você nascer. E quando você vira alguém falando mal do irmão para você, você fala, irmão, fica tranquilo. O que está dentro de mim aqui conhece os erros, as falhas dele antes dele nascer. E amou ele assim mesmo. E o chamou para a salvação, para a transformação, para uma nova edificação, fazendo dele um templo do Senhor. Amém? Sai de perto disso. Muito bem. Foi-lhe dado uma grande espada. O que significa isso? Porque ele olha para o tamanho da espada. Porque ele cita o tamanho da espada. Eu já lhe digo. Sabe por quê? Porque Jesus citou isso. Lembra que Jesus fala disso aqui em Mateus 24, verso 6. E haverá guerra e rumores de guerra. Olha o que ele diz. Não vos assusteis, porque ainda não será o fim. Eu costumo dizer que quando Jesus falou isso, o discípulo, quem sabe, deram risada. Mestre, nós estamos acostumados com guerra, mestre. Nós sabemos o que é guerra, espada, lança. Jesus não estava falando dessa. Ele estava falando de uma grande espada, de grandes guerras que aconteceriam. Ele estava falando de coisas grandes. Não aquelas coisinhas que ele estava acostumado. Homem atravessando outros, com lança, com espada. Quem perde tempo com isso hoje? As pessoas hoje atravessam o outro com uma balinha desse tamanho, ou então uma balinha de fuzil assim, que não tem nada a ver com uma lança nem com uma espada, mas atravessa de um lado para o outro, atravessa crânio, atravessa tudo e mata a pessoa instantaneamente. Jesus se referia a coisas grandes, grandes guerras que viriam, que estão para acontecer. Veja, segundo os anais da história, segundo os anais de guerra, sabe o que significa anais, né? Então, segundo os anais da história, o mundo até 1914,
O mundo já havia sofrido 901 guerras até 1914, na Segunda Guerra Mundial. Agora você imagina, tá? Isso as guerras relevantes, não esses conflitos pequenos. Tá? Ele estava falando de simplesmente os anais onde foi decretado guerra. Quando é decretado guerra, entra em ata. Então, esses anais mostram 901 guerras até a Primeira Guerra Mundial. Essa é a Grande Guerra. É conhecido como a Primeira Grande Guerra. Depois, em seguida, quase pouquinhos anos depois, lá vem a Segunda Grande Guerra. Imagina como a coisa foi rápida. Todos têm medo de uma terceira. Todos têm medo de uma terceira. Einstein disse que depois da Terceira Guerra Mundial, os homens vão lutar com foice, com coisinhas pequenas, foice, facões, entenderam? Porque não vai sobrar nada. Então você imagina o que está para acontecer. Imagina o que vai assombrar a terra nesses últimos dias. Muito bem, foi-lhe dada uma grande espada. Isso significa que grandes guerras acontecerão uma atrás da outra durante a grande tribulação. Muitas guerras vão acontecer. Por quê? Já lhe digo. Porque o anticristo, ele não vai convencer todo mundo de cara. Pode ter certeza. Ele não vai conseguir convencer todos os países. Porque nós estamos chegando a um ponto hoje que cada país quer ser melhor do que o outro, quer ser dono do outro, quer se assenhorear sobre o outro. A hegemonia continua de todos os lados. Está se levantando agora, está se citando até na internet, para todo lado, sinofobia. Sabe o que é isso? É o ódio contra os chineses por causa da pandemia. Então está começando outro tipo de ódio. Agora você imagina, os chineses não estão gostando. Cada um está se armando até os dentes. Já foi dito lá na China que eles têm que se preparar para durante a pandemia estarem armados em conflitos, se precisar. Os chineses estão preparados. Agora você imagina que é o maior exército da Terra. Quando o anticristo disser, o mundo é meu, a China vai dizer, eu não concordo. O Egito vai dizer, eu não concordo. A região da Síria, Turquia, Rússia, que ele vai dizer, eu não concordo. E aí, como é que vai ficar? Então você imagina, ele vai dizer, eu sou mais forte que vocês. E aí é onde você vai entender que foi-lhe dado essa autoridade para destruir tudo. Ele vai vencer essas batalhas. O anticristo, usando esse cavalo vermelho, vai vencer todas essas batalhas. Vai vencer uma batalha contra as duas testemunhas que vão se levantar. Diz a Bíblia que a besta que sobe do abismo os fará guerra e os vencerá. É uma guerra atrás da outra. Vai guerrear contra os seguidores daqueles que seguem as duas testemunhas. E quem são os seguidores? O povo de Israel. Ele vai batalhar contra esses homens que estão ali dizendo, eu estou do lado das duas testemunhas, e vai matá-los, vai vencê-los, vai matar até as duas testemunhas. É o que diz a Bíblia. Querido, ele vem com potencial, foi dado uma arma feroz para destruir, para matar, para acabar com a terça parte dos homens. E logo em seguida vai o outro terço, que nós vamos ver nos selos subsequentes. O outro terço, então 2/3 da terra vai desaparecer em apenas 7 anos. Imagina o que vai acontecer. Está acontecendo agora de pandemia? É coisa simples. São milhares apenas de pessoas morrendo. São apenas milhares. Ainda não morreu 1 milhão de pessoas. São apenas milhares apenas. Se prepara, que vai morrer muita gente ainda nessa pandemia. Tá? Não agora de uma vez, mas pouco a pouco, vai morrendo pouco a pouco. Ela ainda não acabou. Ninguém sabe nem quando vai acabar a quarentena. É normal. Agora, outra coisa, descansa, hein? Você está predestinado por Deus. Entenderam? Cuidado que eu estou falando em termos entre aspas, tá bom? Essa tal dessa predestinação, isso não existe. Eu estou citando a predestinação lá do capítulo 8 da carta aos Romanos. Os que antes conheceu também os predestinou, tá bom? Ele te predestinou porque te conheceu antes de você nascer, sabia que você estava pronto a receber o reino dos céus e através disso ele tem essa oferta para você. Se você permanecer até o fim, será salvo. Fica tranquilo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, seguro, não serás atingido. Essa é a promessa que nós temos dele. Agora, falando ainda dessa paz, escute, depois de todas essas guerras, haverá outras piores.
Por quê? Porque agora a guerra não será apenas em campo de batalha. Aqui diz para que os homens se matassem uns aos outros. Os homens vão se matar dentro de casa. Os homens vão se matar nas ruas. Os homens não vão se matar somente em guerra. Não se iluda com isso. Muita gente está com problemas psicológicos, voltando das batalhas, dos campos de batalha norte-americano. Eles voltaram com aquilo que vocês estão vendo agora. Eles não têm mais onde atirar, estão se matando em casa. Vai nas escolas onde os coitados alunos estão ali estudando e mata quem está lá estudando, sem arma, sem nada. Essas pessoas estão já com aquela... É um problema, é uma patologia, tá? Vamos deixar isso para lá. Então, é assim que o homem vai estar após a grande tribulação. É que vai acabar com esse poderio dessa espada, desse anticristo, mas enquanto estiver a grande tribulação, ninguém pode barrar a espada, o cavalo preto, o cavalo amarelo, que nós já vamos falar, o cavalo branco e o cavalo vermelho. Esses cavalos, pode ver que são os 4 animais. Por quê? Porque é o juízo de Deus sobre a terra, sobre a criação, sobre a natureza. Deus estará limpando essa terra para estabelecer o reino eterno sobre ela, que é o reino milenial, do qual eu e você fomos chamados para fazer parte dele, se permanecermos até o fim, como diz a palavra do Senhor. Não se iluda como muita gente só porque diz, oh, glória a Deus e aleluia, já vou partilhar desse reino. Absolutamente. É preciso vencer. É somente para vencedores. E o campo de batalha começa na mente. Entenda isso, tá bom? Vamos em frente. Foi dada uma grande espada. Essa espada, ela é espiritual. Não é uma espada literal. Como os cavalos são também espirituais. Como o cavaleiro é espiritual. A espada é espiritual. Então, se essa espada é espiritual, é bom ter cuidado que ela funciona de uma forma que o homem não vê. Quantas pessoas hoje estão se suicidando, sendo levados pela espada espiritual do adversário? São cortados com a espada dele. Vocês estão vendo pastores, obreiros, pessoas se suicidando. Por quê? É a espada que já passou ali, já tirou a vida eterna dele. Porque quem tem a vida eterna não se preocupa com nada, está seguro como o filho do leão. A maior riqueza que nós temos é a vida eterna, meu querido. Ela não tem fim. Não tem quem possa tirá-la. Ninguém a tira de você. Amém? Muito bem, então escute mais. Eu quero falar dessa paz em si, em você, pelo seguinte. Veja, somente Lucas, só Lucas, consegue registrar isso. Não me pergunte por quê. Lucas é o único dos escritores da Bíblia que não era hebreu. Ele era, segundo alguns, de estirpe grega. Ele era gentil. E por ser assim, ele busca uma outra visão. Ele tem um outro foco. E ele focaliza exatamente o lado clássico. Por isso ele registra certos detalhes no seu evangelho. É um dos mais esticadinhos, né? Então veja o que ele faz. Ele registra algo importante que os outros não registraram. Lá vai, Lucas 23, 7. Eu vou ler o 7, o 11 e o 12. Diz assim: E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, 11, com os seus soldados, desprezou-o e escarneceu dele. Vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, olha agora, o versículo 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Deixa eu ver se você vai entender rapidinho, tá bom? Herodes, ele era o rei de Jerusalém, que já não era um rei que Deus colocou. Ele tomou aquilo lá, ele era um indumeu, nem merecia o reinado. Agora Pilatos estava sobre Herodes e sobre todos, porque o Império Romano o colocou ali para colocar ordem na Judéia. Ele era o governador da Judéia. Esse governador não reconhecia o reinado de Herodes, porque Herodes era um rei vassalo que não valia nada. O governador valia muito mais do que ele, porque ele era um governador de Roma. Muito bem, então Herodes sem valor, ele não tinha negócio com o governador. Ele dizia, eu sou o rei. O governador dizia, eu sou o governador. Eu valo mais do que você, porque eu fui enviado por Roma.
E assim ele estava. Mas eu sou rei, e enfim, eu tenho uma coroa, você não teve, você é apenas governador. E aí começava. E eles se desentendiam. E agora não tinha amizade. Viviam em inimizade, diz aqui a palavra do Senhor. Um não falava com o outro, não tinha negócio com o outro. Mas quando Jesus foi levado por Anás e Caifás até a corte de Pilatos, porque eles não podiam condenar alguém à cruz, a morte de cruz era dos romanos, eles não podiam matar ninguém na Judéia, só com autorização de Pilatos ou de César, que agora estava avassalada. Quando Pilatos, querendo soltar Jesus e vendo o estado, disse: não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ah, mas eu soube que Herodes está aqui na cidade hoje, vou mandar lá para ele. Quem sabe ele condena lá e aqui a gente só dá a sanção. Aí manda para ele. E quando manda para ele, ele chega aqui: eu queria tanto ver esse homem. Começou a escarnecer de Jesus. Faz um milagre aí, faz um aí. Muito bem. Aquilo ali, ele ficou feliz, não somente com a vinda de Jesus ali, mas também pelo fato de Pilatos tê-lo reconhecido como um rei, ter dado uma canjinha para ele, de aparecer na história. Bom, ele se sentiu bem. Vamos trazer para a linguagem de hoje? Ele pega o celular dele e liga lá agora para Pilatos. Pilatos, você mandou esse homem para mim? A gente não se fala há tanto tempo, né? Você mandou esse homem para mim? Eu mandei para você, porque está acontecendo isso e contou a história. Tá bom, vou examinar ele aqui. Examinou, pega o celular dele de volta e diz: Pilatos, não vejo culpa nenhuma nele, não. É mais um desses que diz que é rei e tal, mas não faz nada. O Pilatos: eu também aqui não vi nada de errado nele. Mas aí, como é que você está? Faz tempo a gente não conversa, a gente não se fala. Vamos marcar um cafezinho pra gente tomar junto? Vamos. Tô mandando de volta pra você, tá bom? Tá bom, depois a gente conversa mais. A gente toma um cafezinho junto, a gente fizeram amizade, diz aqui a palavra do Senhor. Aí você sabe por que fez amizade? Porque passou entre ambos inimigos o príncipe da paz. Essa passagem do príncipe da paz entre um e outro estabeleceu a paz. Crente, escuta isso. Aonde tu chega, tu estabelece a paz. Foi Jesus quem disse: aonde entrar e diga: paz seja sobre esta casa. Agora aqui, meu querido, depois que essa igreja for tirada, crente, depois que tu fores tirado da terra, vão procurar o cheiro da paz e não vão achar. Vão procurar a cor da paz e não vão encontrar, porque ela foi tirada, ela foi levada junto contigo, junto comigo, e eles não encontrarão mais. Não tem onde encontrar paz. O cavalo vermelho vai tirar o pouquinho que restou na mente humana e não vai sobrar nada. As pessoas vão ter prazer em se autodestruir dentro das próprias casas, nas ruas, nas escolas. Não se assuste com o que você vê hoje, porque será um pouquinho pior o que está para acontecer. E não esqueça, se a igreja for arrebatada hoje, são esses que você está vendo aí que vão ficar nessa terra. A igreja será tirada. Se esses que estão vendo hoje os crimes, as mortandades acontecendo, te assusta, então se prepara para sustos maiores, porque não terá um crente orando e pedindo paz, não terá um crente orando e anjos de Deus andando em cima da terra, para lá e para cá. É por causa da oração do crente, apaziguando tempestade dentro das famílias, apaziguando tempestade nas escolas, nas casas, nos bairros. Anjos estão passeando hoje por causa da oração do crente, entendeu? Jesus disse: porventura não poderia orar o Pai, ele mandava 12 legiões de anjos. Quando tu ora, crente, vem legiões de anjos trabalhando a teu favor, porque é o Senhor que estabeleceu assim. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto você estiver aqui pronto para herdar a salvação, esses anjos estão trabalhando em cima da terra através da tua oração. Tem anjo dentro da tua casa, tem anjo em volta da tua casa, guardando esse templo chamado Templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus, que é tu, crente. Tem crentes pensando que está esquecido. Não, tem anjos em volta de você, em volta da tua casa, cuidando do teu filho quando vai para a escola, quando vai para a creche, cuidando deles aonde quer que eles vão. Fica tranquilo que você está guardado e que a paz que excede a tua
todo entendimento está ainda na tua vida. Descanse e repousa, porque ela vai ser tirada. Agora, quando ela for tirada, você não perdeu nada, crente. Ela vai contigo. Ela só é tirada porque tu está saindo daqui. Amém? Amém? Deu para você entender?